Vamos falar aqui da história e geografia do Tocantins. Salve, salve, galerinha do canal. Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui da nossa playlist. Para você que vai fazer concurso, que esteja lá presente no conteúdo História e Geografia do Tocantins, com o subtítulo Governo e Administração Pública, essa aula serve para você. Concurso de alguma prefeitura de Tocantins, concurso para a Assembleia Legislativa, concurso para alguma autarquia do estado do Tocantins ou até mesmo para a Polícia Militar e Bombeiro Militar do Tocantins. Sem muita enrolação, vamos falar de governo. O que é o governo? Governo é uma instituição ou entidade. O governo representa uma política administrativa que administra, como o próprio nome está dizendo, um determinado território, um determinado estado. Esse governo, geralmente ao longo da história, ele passa por momentos de mudanças, passa por momentos de transição. O governo representa o quê? O poder executivo, o poder do prefeito, o poder do presidente, o poder do governador. Então é isso que você tem que guardar, tá? São questões conceituais. O tamanho do governo, logicamente, é variável, né? O tamanho do governo está diretamente associado ao tamanho do estado. Seja o estado brasileiro, seja o estado argentino, seja o estado do Acre, estado no sentido amplo da palavra, seja o estado do Tocantins. Então, por exemplo, o governo de São Paulo, que é representante do maior estado economicamente representado na América Latina, ele é um governo extremamente expressivo, com um número de secretarias extremamente expressivo, de funcionários e tudo mais, tá bom? O governo, ele tem como principais objetivos a gerência dos interesses do povo, interesses sociais e, logicamente, interesses econômicos. Então, aqui você vê, por exemplo, né, a questão da Câmara Federal, né, dos deputados. O número de deputados, estávamos falando agora há pouco da questão do tamanho, né, o número de deputados está diretamente associado ao tamanho da sua população, a proporção, a representatividade. Então você vê aqui, olha, Acre, Amazonas, Amapá, DF, vai descendo aqui, olha, até o Piauí, temos aqui 10 deputados federais. Por quê? Por conta da sua população. Então, é proporcional. Então, são estados de populações menores. Então, Tocantins aqui com 8. E aí você vê São Paulo com 70. Você vê o Pará com 17. Você vê o Rio Grande do Sul com 31. Por quê? Porque está diretamente vinculado ao tamanho do estado quanto à população, ok? Então, quanto maior a extensão territorial, população, economia, circulação de bens, de serviço, tudo vai exigir um maior governo, né? Vai ficar mais difícil de administrar, né? O governo estabelece níveis de intervenção de acordo com a sua orientação ideológica, né? Tem governo que é mais neoliberal, tem governo que é menos neoliberal, né? Eles dizem que eles não são neoliberais, mas na prática todos acabam sendo nas últimas décadas aqui no Brasil. Então, se o governo ele é neoliberal, ele defende a não total intervenção do Estado na economia.
ou seja, um Estado, um governo não neoliberal, ele vai promover o quê? Uma maior intervenção, um maior número de secretarias. Então, um governo neoliberal, ele tem, vamos supor, 20 ministérios, tá? Ele é um governo neoliberal. Um governo não neoliberal vai ter 32 ministérios, porque a interferência do Estado diretamente na economia, na política e na sociedade. Quanto mais neoliberal, menos estrutura de governo, menor a estrutura de governo. Tá aqui, ó. Aqui é um Estado neoliberal, ok? Pode ser formado por ministros, dirigentes executivos do Estado. Pode ser local, regional ou nacional. Aquilo que eu falei: prefeito, governador, o gov, e o presidente, ok? Então é isso que nós vamos ver ao longo dessa aula. Nós vamos ver aqui principalmente fatos e eventos do governo estadual, do governo do estado do Tocantins. Esperem aí que nós temos muitas e muitas informações, muitos detalhes aqui nessa aula, gente, como você não vai encontrar no YouTube. Eu te desafio, eu duvido você encontrar uma aula mais detalhista aqui no YouTube. Então nós temos aqui, olha, os indivíduos. Como exemplo, né? Nós temos aqui o prefeito em 2025, Eduardo Siqueira Campos, uma figura muito conhecida ali. E no governo do estado nós temos aqui o Vanderlei. Daqui a pouco eu entro em detalhes aqui, né? E o presidente em 2024, o Lula. A relação entre governo e Estado. O governo é uma das instituições que compõem o Estado. O Estado está aqui, olha. O Estado do Tocantins. Ele sempre será o mesmo. Ele sempre vai estar aqui na região norte. Ele sempre vai estar entre Pará, né, entre Mato Grosso. Isso não vai mudar. Tá? O que muda são os governos. Né? Então, tem situações no nosso cotidiano que são políticas de Estado, ou seja, né, imutáveis, praticamente imutáveis. Quando é uma política de governo, muda. Né? Muda a mentalidade a cada 4, a cada 8, a cada 16 anos, sei lá, né? É variável. É instável quando é política de governo, ok? O Estado desempenha suas funções por meio do governo. O Estado desempenha suas funções por meio de governo. Então, o governo ele vai representar o Estado. O governo ele vai adotar, por exemplo, uma política educacional X, porque a política educacional é uma função do Estado. Só que essa política educacional, gente, ela pode mudar. Daqui a 8 anos, quem sabe, ela pode ser X, Y. Daqui a 4 anos, a política educacional pode ser apenas a política Y. Estão observando como o governo é variável? Mas tudo é educação. Educação está associado a uma função do Estado, né? Aqui você vê, vamos supor, a utilização de livros didáticos. Aqui você tem a não utilização de livros didáticos. Aqui você já tem a utilização de tablets em sala de aula para substituir o livro didático. Então são políticas de governo mutáveis. A formação de Estado requer elementos. O Estado ele é formado por vários elementos. Que elementos são esses? Está aqui, olha, a fronteira aqui, o território. Então isso aqui é um elemento. É o elemento do estado do Tocantins, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Acre, né? É representado por um governo eleito agora democraticamente. Esse carinha aqui, ele representa o governo,
que tem como um dos seus objetivos preservar a autonomia, a soberania. De quem? Da sua população. Então, esse estado, ele tem uma população. Então, aqui eu coloquei a questão da extensão territorial, né? O território, ele representa o estado. Então, você tem aqui a metragem, né? Milhares de quilômetros quadrados, o Tocantins, que representa praticamente 3 países. Olha como o Tocantins ele é grandioso, né? Então, esse estado, que é tamanho bem superior a muitos países da Europa, ele tem que ter toda uma estrutura burocrática, administrativa, de autarquias, tem que ter eleição, tem que ser tudo muito bem organizado para representar a sua população de mais de 1,5 milhão de habitantes. Ok? Então, tudo isso, o macro forma o Estado, a ideia de Estado. Observaram, gente, como nós migramos de governo para Estado? Estado é território, Estado é governo, Estado é soberania, Estado representa os interesses da sua população. Existem várias formas, né, de administração desse Estado, de governos, algumas não muito boas, como governos autoritários, ok? Ainda bem que hoje no Brasil prevalece, né, os nossos governos democráticos. Mesmo a democracia, gente, tendo vários e vários defeitos, ela é a melhor forma de representar o povo se você for comparar a outros sistemas, ok? Então aqui, gente, por enquanto na nossa aula, estamos dando aqui, gente, os conceitos básicos. E agora, gradativamente, nós vamos vendo como isso se manifesta em Tocantins. Então aqui, ó, por exemplo, a bandeira, né? A bandeira, ela representa o Estado. Então foi uma lei criada ali em 1988 e você tem que ter um mínimo de ideia o que significa cada símbolo da bandeira, do brasão. Você tem que saber quem é o governador, você tem que saber qual é a capital, você tem que saber quem é o prefeito da capital, você tem que saber um pouco da história do estado do Tocantins. Tá? O estado é fixo, correto? Agora o governo não. O governo ele é mutável, né? Ele é transitório. Então aqui na bandeira, terra onde o sol nasce para todos, de muita oportunidade. Está no centro ali do Brasil, um local bem ensolarado, muito, muito quente, né? Seco. Aqui nós temos o branco da bandeira, que representa a paz, né? Depois de muita, muita luta, de muita, entre aspas, guerra para a criação do Estado, ali em 1989 para a década de 90, esse sonho foi realizado, né? É um estado de muitas riquezas hidrográficas, Rio Tocantins, Rio Araguaia, e é um estado também de muitas riquezas minerais, de muito ouro lá no período colonial, como já foi falado aqui, né? Então essas são as representações simbólicas presentes na bandeira do estado do Tocantins. O brasão aqui, que já foi cobrado em prova, né, existe uma escrita na língua indígena tupi, essa terra é nossa, né? Mais uma vez, uma alusão, né, às riquezas naturais, à vitória do povo. Por que vitória? Porque esses vegetais colocados em coroas eram utilizados lá na Grécia Antiga, por exemplo, né? Não existiam medalhas. Quando a pessoa ganhava algo, recebia uma coroa com alguns vegetais, né? Então representa a vitória pelo estado do Tocantins, pela criação. Aqui o trecho em branco significa paz, geralmente o branco significa paz, em várias bandeiras aí pelo mundo, e 1º de janeiro de 1989 representa a instalação, tá? Não é a criação foi em 88, a instalação do próprio Estado.
A estrela aqui, como vocês sabem, existem várias estrelas na bandeira do Brasil, né? E essas estrelas representam cada estado. Então, essa estrela aqui representa o estado do Tocantins, mais uma unidade, né, da Federação Brasileira. O Sol, né? O Sol ele está lá no final do rio, ele é a luz no fim do túnel, né? Ele representa ali o nascimento do estado, que vai ter um futuro muito bondoso, que vai ter um futuro muito bacana. Então o Sol representa todo esse otimismo. Essas duas linhas representam os dois principais rios, o Araguaia e o Tocantins, beleza? E como sempre, em várias bandeiras, nós temos o amarelo para representar o ouro, para representar as riquezas de determinadas regiões. E aqui no estado do Tocantins não é diferente. Beleza, gente? Então tá aí esse mapa mental para vocês, top, para vocês não esquecerem dessas simbologias que estão presentes no estado do Tocantins. A administração pública. A administração pública já é o conjunto de órgãos, né? Já é um conjunto de entidades que representam o governo e o estado, que executam o trabalho, né? Que executa os serviços para a população. Então está aqui, objetivo da administração pública, realizar o bem comum, atender as necessidades nossas, né, da coletividade, gerir e administrar os bens públicos, gerir os interesses da sociedade, da nossa comunidade. A administração pública é regida pelo direito público, aqui é questão de direito, tá? É questão de leis, que é o RJU, o regime jurídico único, tá? Esse regime jurídico único geralmente vinculado ao funcionalismo público. Então, aqui no meu estado, eu sou um funcionário público, passei em concurso, meu Deus do céu, quando 2008 eu passei em um dos concursos que eu passei, graças a Deus, 2008, e que até hoje estou, né? Então, as regras que regem a minha função dentro do estado, elas estão determinadas no RJU. Então, quem trabalha no shopping center, quem trabalha no comércio, já são outras regras. Já é a CLT, ok? Tipos de administração pública. Tem a direta e tem a indireta. A direta, gente, é aquela maior. É aquela que tem mais poderes dentro de um estado, que tem o poder de decisão, tem o poder de criar leis. Então aqui está dizendo, composta por órgãos que não têm personalidade jurídica. A indireta, gente, assim como exemplos, né, de administração pública direta, a Assembleia Legislativa, o próprio governo estadual, a Câmara de Vereadores de determinado município, são exemplos de administração pública direta. Já a indireta, gente, são os institutos a nível federal, o IBAMA, o INSS, são agências de fiscalização, por exemplo. De fiscalizações que trabalha com pesagem, que trabalha com fisco, né? Essas entidades, elas têm personalidade jurídica própria, gozam de maior autonomia de sua funcionalidade, até mesmo para exercer seu papel. Por exemplo, um instituto ele não pode ser diretamente influenciado pelo presidente, pelo governador. Ele tem que ter autonomia para funcionar na sua essência, inclusive para evitar corrupção, né? Porque às vezes, gente, o interesse da administração direta é diferente de um órgão da administração indireta. Isso foi criado, né, essa divisão propositalmente no Estado brasileiro, tá? Para evitar aí, sujeiras dentro do Estado. Nem sempre isso funciona, né, gente? Mas está aí. Governo estadual. Então vamos falar da atualidade aqui, tá? Vanderlei Barbosa Castro, natural de Porto Nacional. Olha aqui, Porto Nacional.
parte central do estado, vizinha à capital, Palmas, né? O Vanderlei aqui, gente, tem uma grande carreira política, né? Apareceu para a política desde muito cedo, aqui na década de 80, ainda como vereador na sua cidade de origem. Foi subprefeito, foi eleito como vereador em Palmas, foi muitas vezes vereador em Palmas, foi presidente da Câmara Municipal da capital, né? Foi também eleito várias vezes deputado estadual. Então, olha aí, gente, vereador, presidente da Câmara, deputado estadual. Então, é uma pessoa que não veio do nada e chegou como governador. Passou por momentos muito turbulentos, como ali em 2018, né, onde o governo caiu ali na mão dele ali, né, quando houve um afastamento muito polêmico ali de Marcelo Miranda e da Cláudia, né, governador e vice-governador. Acabou que ele foi eleito quando houve votação suplementar, né? Houve uma eleição ali em junho e depois uma em outubro, né? Nesses dois momentos ele foi eleito como vice-governador, correto? Sempre ao lado do governador Mauro Calesi, ok? Quando o Mauro foi afastado, beleza? Ele assumiu o governo do estado de forma interina, aqui em 2021. Depois, o Mauro, ele renunciou para não passar pelo impeachment. E aí, o Vanderlei assumiu de forma definitiva como governador do estado. Tá? Então, aqui ele era vice, aqui ele era vice. Aqui ele era vice e se transformou no governador, só que de forma interina. Tá bom? A partir do momento que o governador efetivo renunciou, o Mauro, aí o Vanderlei assumiu aqui. E recentemente foi eleito, né, pelo voto direto em primeiro turno como governador, que até então está em 2025. Não sei que ano você está assistindo essa aula, mas é isso. Olha aqui, olha. Vanderlei Barbosa eleito vice-governador na eleição suplementar de 2018. Deixa eu apagar isso aqui para ficar bonitinho. Não esqueçam, tá, gente? Deixe seu like, inscreva-se no canal, comente, diga de onde você está assistindo essa aula. Muita gente está assistindo essa aula e não está deixando um comentário de onde está assistindo. Isso é muito importante para mim, tá bom? Vanderlei aqui eleito como vice em 2018. Aqui ele todo bonitão do lado do Mauro, já na pós-eleição de outubro de 2018. Aqui é em 1º de janeiro, correto? Aqui ele assumindo em 2022 de forma definitiva, depois que o Mauro renunciou para não sofrer o impeachment. Tá? Não vou entrar aqui no mérito da questão, gente, porque o Marcelo Miranda foi afastado lá em 2018, porque o Mauro renunciou aqui. Essa não é a minha função, tá bom? A função aqui é dar a informação para vocês. E aqui o Vanderlei Barbosa já comemorando a atual vitória, ok? Tá aqui, olha, chamado de candidato neném, por quê, né? O governador acabou ficando sem apoio oficial de um presidenciável, ou do Lula ou do Bolsonaro aqui. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiou Paulo Mourão, enquanto Jair Bolsonaro esteve ao lado de Ronaldo Dimas, que em sua convenção contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro. Mesmo assim, ele foi lá e venceu, né? 2023 assumiu mais uma vez, né, o governo do estado. Então, gente, o governo do estado do Tocantins, ele tem vários momentos de renúncias de governador,
de denúncias de fraudes, de afastamentos. É muito difícil, né, você ver um governador iniciar e terminar o seu mandato bonitinho, né, de 4 anos, ou seja, ele de 8 anos se reeleito, né? Vamos torcer que agora tudo fique dentro da normalidade. Aqui nós temos o vice, né? O atual vice, Lauro Moreira, vice-governador tocantinense, nascido em Duerê, né? Advogado e pai de 3 filhos. Seu pai foi um dos fundadores de Dueré, onde foi agropecuarista, vereador e prefeito. Vem de família, né? Iniciou a sua militância na universidade, onde foi presidente do diretório, vereador nesse município, né? Eleito 3 vezes deputado estadual, foi secretário da Indústria, Comércio e Turismo. Em 2012 foi eleito por 2 vezes prefeito de Gurupi, né? Então tá aqui a cidade de origem dele, 213 quilômetros de Palmas. Sempre eu coloco Palmas como referência, né? Então você tem aqui o município, você tem Gurupi, você tem Natividade, Paraíso do Tocantins, a Ilha do Bananal, que eu já falei aqui para vocês quando estávamos falando dos povos indígenas. Ok? Continuamos. Sede do governo estadual. O governo estadual sempre teve como sede o que nós conhecemos atualmente como Palácio Araguaia? Não, né? Tivemos aqui uma sede provisória, o Palacinho. Oh, coisa fofa do titio, né? Palacinho foi a primeira edificação construída em Palmas e executada em madeira de lei com sistema de montagem pré-fabricado. Então ali o Palacinho na capital, que seria a capital definitiva, né, foi ali construído de forma provisória, né, improvisória da provisória. Teve ali a sua obra no finalzinho da década de 80. Inicialmente a proposta era para abrigar somente as autoridades no momento de visitar as obras da capital que estava surgindo, mas acabou sim se transformando ali por um curto período, mas sim a sede administrativa do governo estadual. Beleza? Muita gente ficou ali até vivendo, morando e dormindo ali, né? Em janeiro de 90, o prédio do Palacinho passou a abrigar o gabinete do governador, a Casa Civil e as secretarias de comunicação, tá? As secretarias de forma geral. Então, em 1990, ele já estava funcionando ali na administração do Siqueira Campos. Está aqui, né? Hoje o museu e tudo mais, a foto do Siqueira Campos, uma representação aqui de como seria o Palacinho lá na década de 80. 80 para 90. Aqui eles botaram alguns móveis novos, logicamente. O prédio é o prédio original. Serviu também como residência oficial do governador e foram construindo outros 5 anexos. Foi o centro das decisões governamentais até março de 1991. Tá bom? Quando a gente for falar de Palmas, eu vou colocar aqui outros detalhes, né? Então tá aqui o Palacinho, capital provisória e tudo mais, tá? Palácio Araguaia, localizado na Praça dos Girassóis, uma praça muito bonita, né? Segundo muitos relatos, a maior praça da América Latina, que agora, a partir de 2023, né? Agora na contemporaneidade, é chamado de Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em homenagem, entre aspas, ao pai do estado do Tocantins, né? Sua construção se deu ali aproximadamente entre 90 e 91 e foi idealizado pelo ex-governador Siqueira Campos. Ocupa uma área maior de 14 mil metros quadrados e apresenta, logicamente, as características principais do povo de Tocantins. Representa a sua cultura, sua história, as lutas que aconteceram para a formatação do estado do Tocantins. Aqui uma foto antiga para demonstrar os primeiros meses, anos de funcionamento, como você via nos arredores do Palácio Araguaia, ali a boiada, né? Muitas fazendas e tudo mais,
A cidade ainda não era tão expressiva como hoje. Hoje, nos anos de 2025, sei lá, quando você está assistindo essa aula em 2030, é muito improvável você ver essa cena, né? No meio do trânsito ali, os bois. Aqui, olha, acho que esse carro era um Miura, acho que meu pai já teve esse carro aqui, cara. Muito bonitinho esse carro, né? Estava presente ali na inauguração, né? Essa foto já é uma foto mais bonitinha da inauguração do palácio ali nos inícios dos anos 90. Aqui você já vê, né, gente, a formatação, uma foto, perdão, atual, uma foto muito bonita, inclusive, contando com arco-íris. Observa que tem aqui, gente, esculturas em alto relevo, tá? Que contam um pouco da história e da cultura do estado do Tocantins, né? É um museu muito bonito, tá, gente? Muito bacana. É legal quando você for a Tocantins, você visitá-lo, ok? Já estive por lá. Aqui é a mesma foto. Os arcos que fazem referência à igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá uma referência à igreja que está lá em Natividade, né? Tem 2 pórticos de entrada que integram com os arcos, cada um com 5 metros de altura e 30 metros de largura, bem grandioso. 2 esferas de aço com um diâmetro de 4 metros representam a luz solar e são margeados por tramas em lados opostos. Então está aqui o que eu acabei de descrever para vocês, né? Bem no centro você tem aqui o brasão do estado de Tocantins, correto? Vamos lá, seguindo. Seu interior, a história do estado nos painéis pintados pelo artista plástico DJ Oliveira. O primeiro retrata a subida do padre Antônio Vieira no século XVII pela região, depois a questão dos bandeirantes na descoberta do ouro no século XVIII e, posteriormente, um dos primeiros momentos da luta pela emancipação do estado do Tocantins por Teutônio Segurado, que nós já vimos aqui, né? Lá naquela historinha da criação, né, das comarcas, né? Comarca do Norte e Comarca do Sul. Então, o mural, né, o painel, conta essa história. Aqui, olha, o painel de lutas é como se fosse o passado e o presente, né? O presente e o passado. Então, existem muitos significados aqui no mural. Logicamente que eu dei uma resumida aqui para vocês, né, gente? Eu não ia poder aqui falar de cada retângulozinho aqui, cada desenhinho, mas na essência é isso, né? O período colonial, correto? E aqui já a formatação do estado do Tocantins na década de 80, né? Década de 70, 80 até a criação em 88. Então, muito bacana de se visitar o museu. Hoje nós temos a organização do estado aqui, né? Você tem aqui 30 órgãos, podemos assim dizer. Você tem da Casa Civil, a Polícia Militar, as secretarias, né? Entre outros. Aqui são os mais importantes. Isso aqui eu retirei do site, tá, gente? Do próprio governo do estado. O que eu achei bacana aqui é ter uma secretaria dedicada às mulheres, né? Logicamente, né, por ser um estado muito bonito, muito maravilhoso, conta com uma secretaria de turismo, né? Por ter muitos e muitos povos indígenas, também tem uma secretaria, né? Achei bacana essa questão do racismo, né? Da luta por igualdade racial, ter uma secretaria. Então, o estado do Tocantins está de parabéns. E aí nós temos outras secretarias que são também muito comuns, né, a outros estados. Aqui já é uma representação dessas secretarias, tá? Uma representação no mapa, né, do Google, né? Então, esses prédios aqui, gente, são as secretarias. Como foi uma cidade planejada, ficou tudo muito perto, né? Então, você tem a secretaria, você tem o Palácio do Governo, você tem a Assembleia Legislativa de um lado, você tem o Tribunal de Justiça do outro. Então, muito fácil aqui para as pessoas resolverem seus problemas burocráticos e administrativos, né?
Então, em outras cidades, isso aqui é um distante do outro às vezes, que é muito complicado para resolver os problemas do cotidiano. Assembleia Legislativa. Lembrando que houve eleições do Tocantins, lá em novembro de 88, após a criação do Estado, foram eleitos os deputados, né, os senadores e, logicamente, o governador. Em 1º de janeiro de 89, tomaram posse ali os primeiros deputados estaduais, 24 deputados. Em 1989, você já vai observar o presidente da ALTO, Raimundo Nonato Pires, tá bom? Aqui você vê a sede pequenininha, né, inicial aqui, por ser a capital provisória que foi criada aqui enquanto Palmas estava em obra, Miracema. Não te esquece disso, né? Capital provisória, antes Miracema do Norte, agora com o estado do Tocantins, Miracema de Tocantins, ok? Então aqui em 95 você já tem, né, o atual palácio sendo entregue à sociedade, que fica lá, como já mostrei para vocês, no Palácio dos Girassóis. Palácio Deputado João de Abreu, 95. Tribunal de Justiça, aqui o Tribunal de Justiça, né, ele sendo representado no mapa, e a sua fachada, instalado em 89, né, na capital improvisada lá, Miracema, não tinha um imóvel próprio, né? Foi instalado de forma provisória no Fórum de Miracema. Foi inaugurado em 1995. Então observa, Tribunal de Justiça do Estado, 95. Tá? Você observa aqui a entrega do Palácio Araguaia em 91. Tudo em 1990, década de 90, ok? Assembleia Legislativa, 1990 e também 1995, né? E o Tribunal de Justiça também 95. Então, todos esses prédios definitivos inaugurados na década de 90. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins é chamado de Palácio Rio Tocantins. Não vacila, tá? Rio Tocantins. E o outro é o Palácio Araguaia. Não tem o nome Rio Araguaia. E agora o outro lá, onde fica o governador, nós temos o nome Siqueira Campos. Valeu, galerinha? É isso. Composição da Assembleia Legislativa por mandato aqui 2023-2026. Né? O deputado estadual mais votado, Léo Barbosa, do Partido Republicano, filho do governador. O partido mais representativo na Assembleia Legislativa foi o Republicanos, também do governador, que teve a eleição de 7 deputados. O PL vem em seguida com 4 e depois o PSD com 3. Né? São partidos aqui que grosseiramente nós chamamos, nessa divisão direita-esquerda, tá, gente? Falamos que são partido de direita. Republicanos, PSD, PL e União. União um pouco mais para o centro, né? Político de destaque, não podemos negar, né, gente? O Siqueira Campos. Então, nesse momento, eu reservei aqui esse slide para fazer um resumo, né, da vida do Siqueira Campos. Nós já falamos muito dele aqui na criação do estado do Tocantins. Nasceu em Crato, uma cidade do interior do Ceará, aos 12 anos, né, perdeu a mãe. Existem alguns relatos que ele chegou até a morar na rua por alguns momentos da vida dele. E aí ele começou a viajar por vários cantos do Brasil, né? Chegou a ser até mesmo seringueiro, lá pelo lado do Amazonas. Mas acabou se instalando ali em Goiás, né? Em Colinas do Norte. Foi lá que iniciou a carreira política, se elegendo lá na década de 60, né, já durante a ditadura militar, como vereador. Então ele era representante da direita
que apoiou o golpe militar. Isso mesmo, tá, gente? Ele era representante da Aliança Renovadora Nacional. Graças a Deus que depois ele mudou de lado, podemos assim dizer, né? Enquanto tinha o MDB, ele preferiu ficar aqui na Arena, que apoiava o regime militar. Em 71 foi eleito deputado federal, né, onde foi eleito várias vezes. Siqueira Campos foi eleito o primeiro governador e depois foi várias vezes também eleito governador desse estado, né? Chegou também a ser eleito como senador. Então, para você ver como ele foi o cara, né? Vereador, deputado federal, governador, senador. Infelizmente, faleceu aí em julho de 2023. Ok? Então, esse aqui é um resuminho da vida política de Siqueira Campos, que tanto nós falamos quando falamos de governo estadual. Ok? Um dos grandes responsáveis pela criação ali da capital de Palmas, né? De escolher Palmas para ser a capital do estado do Tocantins, né? O deslocamento do centro geodésico ali também do estado. Como vem prova? Está aqui uma prova de 2023 da Fundação Getúlio Vargas. A criação do estado do Tocantins em 88 implicou na escolha de uma capital provisória, até que a definitiva estivesse construída. Analise a afirmativa que menciona corretamente a capital provisória, olha, a questão quer saber da capital provisória do estado de Tocantins durante 89 e 90 e o motivo de sua seleção. Ele quer também o motivo, né? Araguaína, escolhida por estar localizada ao norte pelo desenvolvimento econômico que estava em pleno curso. Miracema, escolhida pela sua centralidade geográfica e necessidade de desenvolvimento econômico. Gurupi, escolhida por estar localizada no sul do território, nas proximidades da capital de Goiás. Natividade, escolhida por ser a cidade mais antiga do norte goiano e a primeira a sediar o poder político da região. Porto Nacional, escolhida por sua centralidade geográfica e possuir um poder político já consolidado. Questão fácil, né, gente? Muito fácil. E aí, a capital provisória de Tocantins foi Porto Nacional, foi Natividade, foi Gurupi, ou foi Miracema, ou foi Araguaína. Nós ouvimos muito falar, gente, em Natividade quando nós estamos falando ali do período colonial, né? Capital provisória lá no período colonial. Gurupi, Porto Nacional também foram ventiladas como capitais provisórias ali no período colonial. Mas estamos falando, gente, da década de 80. Década de 80 para a década de 90. Então, logicamente, que a alternativa correta é Miracema, né? Por estar ali vizinha ao que seria a futura capital definitiva, Palmas, e por estar numa região mais central, onde dali, né, iria se desenvolver todo o plano econômico do Estado. Dentro daquela política daquele pensamento de integração, né, muito forte no governo JK, lá na década de 60, integração nacional. Então vamos colocar sempre a capital no centro, porque do centro os tentáculos administrativos conseguem chegar mais fáceis nos municípios. Era assim que JK pensava, por isso criou Brasília. E aqui a nova capital do estado do Tocantins vai nascer mais ou menos ali no centro, né? Mais ou menos não, no centro, né, do Tocantins. Então era uma região que estava se desenvolvendo muito bom, de forma muito positiva economicamente, e eles sabiam que no futuro estaria bem representada como capital. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Quem quiser adquirir a apostila do professor Rogério, tem todo esse conteúdo, formação histórica, movimento emancipacionista, a aula de hoje, a próxima aula de visão política, principais cidades, economia política e desenvolvimento,
aspectos econômicos, aspectos físicos, muito mais ligado à geografia, a apostila completa em PDF eu mando pelo WhatsApp. Aqui o número 83080242. Aqui, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, Facebook, Rogério Silva, Instagram, @prof._Rogério Silva. Ficamos por aqui. Eu sou o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Fui!